Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. A maioria já me conhece, para quem não me conhece, eu sou a professora Dayana, leciono na escola Joaquim Pires Sobrinho 2. Vem comigo para mais uma aula. Mais uma aula de matemática no Ensino Fundamental 2, 8º ano, e eu sou a professora Dayana. Hoje nós veremos da apostila do segundo bimestre, lá no finalzinho dela, tá? Na parte de geometria, capítulo 8, polígonos, e capítulo 9, perímetro. Vamos começar pelos polígonos. Polígono, o que é um polígono? A palavra polígono é formada por dois elementos de origem grega. Poli, que significa muitos, e gono, que significa ângulo. Assim, podemos definir que polígono é uma linha fechada, formada por segmentos de reta, que pertencem ao mesmo plano e não se cruzam, ou seja, uma figura com vários ângulos. De acordo com isso que eu acabei de falar com vocês, dessas informações, vamos identificar algumas figuras que representam os polígonos. Então, eu tenho aqui, várias figuras. Vamos relembrar lá o que é um polígono. Polígono é uma linha fechada, formada por segmentos de reta que não se cruzam, que é formada por ângulo. Então, olha lá, uma linha fechada. Esses daqui que as linhas são abertas, eu vou excluir. Esses que não têm segmentos de reta, eu também posso excluir. Os que sobraram são polígonos. Então, nessa imagem, nós temos 4 polígonos. Elementos de um polígono. É possível encontrar polígonos em muitas obras de arte, construções, embalagens, brinquedos e nas ruas. Na natureza, algumas formas nos dão a ideia de polígonos, como na colmeia de abelhas, que lembra hexágonos. Também temos a faixa de pedestre. Os polígonos, gente, está muito mais no nosso dia a dia do que vocês possam imaginar. Os polígonos são caracterizados pelos seguintes elementos: ângulos, vértices, diagonais e lados. Veja nos exemplos a seguir como e onde estão localizados esses elementos. Então, eu tenho aqui 2 exemplos, o exemplo 1 e o exemplo 2. No exemplo 1, nós podemos ver os ângulos internos e os ângulos externos. Como na aula passada eu já disse, os ângulos internos são representados pela letra maiúscula e os externos pela letra minúscula. Nós temos os vértices, né? Que são aqui os que ligam um ao outro. Nós temos também as diagonais. As diagonais são quando eu traço dentro de um polígono e posso ligar de um ao outro. No caso aqui, do E ao C, do E ao B. Eu não consigo ligar internamente do E a D e do E a A, mas eu consigo ligar ao C e ao B. O A, eu consigo ligar ao C e ao D. Então, essas são as diagonais. E os lados? No caso aqui, esse polígono tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Nomenclatura dos polígonos. Todo polígono pode ser nomeado a partir do número de seus ângulos internos ou do número de lados que possui, pois o número de ângulos de um polígono é sempre igual ao número de lados que esse polígono possui. A seguir, você tem uma série de nomes que são dados aos polígonos. Veja, você já ouviu falar de algum desses nomes e também já viu alguns deles, mas agora você pode associar o nome à imagem, pois polígonos mais frequentes têm nomes especiais. Vamos lá. Então, nós temos aqui, olha, a tabelinha, tá? Que o polígono ele é classificado de acordo com o seu número de lado ou de ângulos, ou seja, o número de ângulo de lado é o número de ângulo do meu polígono. Então, olha lá, um polígono de 3 lados, triângulos. Eu trouxe aqui algumas imagens, tá? Olha lá, de 4 lados, quadrilátero, de 5 lados, pentágono, olha, 1, 2, 3, 4, 5 lados, 6 lados, hexágono, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, o hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono.
Olha lá, 9 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados. 10 lados, decágono. 11 lados, decágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. 20 lados, icoságono. Então, os polígonos recebem nomes especiais, de acordo com o número de lados. Olha lá, o Tangram. O Tangram é um quebra-cabeça chinês milenar. As mais antigas publicações de exercício envolvendo o Tangram são do início do século XIX. Este quebra-cabeça é formado por 7 peças e na China é chamado de Xi Xiaopan, ou jogo dos 7 elementos. Você conhece a lenda do Tangram? Eu preparei a lenda para vocês com muito carinho. Vem comigo que eu vou te mostrar. O discípulo e o mestre. Diz a lenda que há muito tempo atrás, na antiga China, um jovem chinês despedia-se do seu mestre para fazer uma grande viagem pelo mundo. Nessa ocasião, o mestre entregou-lhe um espelho de forma quadrada e disse: com esse espelho registrarás tudo o que vires durante a viagem para me mostrares na volta. O discípulo, surpreso, indagou: mas, mestre, como poderei mostrar-lhe com um simples espelho tudo o que encontrar durante a viagem? No momento em que fazia essa pergunta, o espelho caiu-lhe das mãos e quebrou-se em 7 peças. Peças geometricamente perfeitas. 2 triângulos grandes, um triângulo médio, 2 triângulos pequenos, um quadrado e um paralelogramo. Então, o mestre disse: agora poderás com essas 7 peças construir figuras para ilustrar o que vistes durante a viagem. O discípulo partiu pelo caminho, com os 7 pedaços, que representaria as 7 virtudes chinesas, onde uma delas, com certeza, seria a paciência. Pelo caminho formou, e com as 7 peças desenhou uma casa, um coelho, um barco, um peixe, um cachorro, um cisne, um gato, entre muitas outras. Na volta, o discípulo mostrou ao mestre as figuras que havia conseguido montar, e juntos concluíram que a missão foi cumprida, pois com as 7 peças partidas, as formas criaram vida. O Tangram é bem legal, não é mesmo, pessoal? Como vocês viram no vídeo que eu preparei para vocês, 2 triângulos grandes, um triângulo médio, 2 triângulos menores, um paralelogramo e um quadrado são as figuras geométricas que formam o Tangram. Então vamos lá. Logo depois aí do Tangram, na apostila de vocês, parte 2. Usando 1, 2 ou 3 peças do Tangram, forme triângulos e quadriláteros. Faça um desenho mostrando como você conseguiu formar a figura, conforme é mostrado no exemplo. Então, nós temos aqui a tabelinha. Vocês vão ter que preencher essa tabelinha. Então, olha só. Aqui, na primeira linha, nós já formamos, né? Um triângulo, um quadrado, o retângulo, que também é um quadrilátero, né? E o paralelogramo. Depois, agora, vocês vão ter que formar aqui, desenhar, com 2 peças do Tangram, um triângulo, um quadrado, um retângulo e um paralelogramo. Depois, aqui o triângulo já está com 3 peças do Tangram, mas você vai ter que desenhar um quadrado, o retângulo e o paralelogramo.
Eu vou deixar aí um minutinho para vocês. Pronto, vamos lá. Então, olha só. Para formar um triângulo com duas peças do Tangram, eu utilizei os dois triângulos menores. Para formar o quadrado, eu também utilizei os dois triângulos menores. Já que o retângulo também é um quadrilátero, né? Todo lado de um quadrado é um retângulo, então nós temos aqui, olha, eu peguei esses dois mesmos triângulos menores e formei aqui o meu quadrilátero, tá? O paralelogramo, também utilizei os dois triângulos menores. Então, olha só, para formar com duas figuras do Tangram, eu apenas utilizei os triângulos menores. Agora, com três peças, eu utilizei o triângulo maior e os dois triângulos menores para formar um quadrado. Para formar um retângulo, eu utilizei o quadrado e os dois triângulos menores. Para formar o paralelogramo, eu utilizei o paralelogramo e dois triângulos menores. Tangram é bem legal, não é mesmo? Vamos classificar os polígonos agora. Classificação dos polígonos. Os polígonos são classificados em convexos e não convexos. Um polígono é convexo quando, ao unirmos dois pontos qualquer do seu interior, todos os pontos desse segmento de reta também estão no seu anterior. Então, aqui eu tenho o polígono ABCD, tá? E dentro eu tenho o EF. Os pontos EF são segmentos de reta que estão ligados internamente dentro do meu polígono. Então, quando esses segmentos estão ligados internamente, o polígono é classificado como convexo. Agora, um polígono não convexo é não convexo se existir algum segmento de reta formado pela união de dois pontos pertencentes ao interior do polígono que não pertence à mesma região, ou seja, que um pedaço fica do lado de fora, que fica externamente, tá? Então, aqui nesse polígono ABCD, nós temos aqui o ponto MN. O ponto M está dentro, o ponto N está dentro, só que o segmento de reta, a união desses dois pontos, tem um pedaço que não está internamente. Então, esse polígono ABCD é não convexo. Agora é a sua vez. Eu preparei um exercício que tem tudo o que nós vimos, que contempla tudo, tudo que foi falado nesse capítulo, tá? Então, lá no finalzinho do capítulo 8, no Para Casa, na tarefa A, tem a seguinte questão. Observe a figura. Então, nós temos aí essa figura para vocês observarem. Depois de vocês observarem, vocês vão responder essas 5 questões para mim. Parte 1. A figura é um polígono? Parte 2. Quantos vértices tem o polígono? Parte 3. Quantas diagonais ele tem? Parte 4. Qual é o nome dessa figura? Parte 5. Esse polígono é convexo ou não convexo? Eu vou deixar aí um minutinho para vocês.
Pronto, vamos lá. Parte 1. A figura é um polígono. Vamos relembrar o que é um polígono? É formado por uma linha fechada, por segmentos de reta que pertencem ao mesmo plano e não se cruzam. Então, aqui contempla tudo. Então, sim, é um polígono. Quantos vértices tem esse polígono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Quantas diagonais? Ó, para cada 1, 2, 3, 4. Quantas diagonais eu consigo traçar? 14 diagonais. Qual é o nome dessa figura? Olha lá, se tem 7 vértices, significa que ele tem 7 lados. Se ele tem 7 lados, ele é um heptágono. Parte 5. Esse polígono é convexo ou não convexo? Se nós traçarmos todos os segmentos de reta aqui dentro, as 14 diagonais, vai ter alguma para fora? Não, né? Todas estarão aqui no interior da figura. Então, esse polígono, ele é convexo. Bem legal, não é mesmo? Ó, nós vimos vários conceitos importantes sobre os polígonos nesse capítulo. Sobre seus nomes, classificação em convexo e não convexo, os seus elementos. Você gostou da atividade do Tangram? Eu espero que você tenha gostado. Vamos agora para o próximo capítulo. O capítulo 9, perímetro. Você já estuda o que é perímetro desde lá do 3º, 4º ano, tá? Agora, nós vamos ver os perímetros de um polígono. Perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono, ou seja, o comprimento do seu contorno. Então, aqui, ó, veja o exemplo. Uma praça de minha cidade possui as seguintes dimensões. Então, lá na praça, essa praça tem essas dimensões. Eu vou passar para o outro slide para ficar mais fácil da gente visualizar. Olha só, nós temos aqui a praça. Se eu quiser caminhar em volta dessa praça, dando uma volta completa, quantos metros terei de andar? Para saber quanto mede o contorno da praça, devemos tomar a medida de todos os lados. Então, aqui, ó. 80, 120, 170, 90, 25, 130 e 30 centímetros. Somando todas essas medidas, nós temos aí 645 metros. Então, portanto, se eu der uma volta completa, eu andarei 645 metros. Perímetro é bem fácil, não é mesmo? Tenho certeza que vocês já sabem como encontrar. É por isso que agora eu vou deixar com vocês. Logo após, tá? Esse exemplo que eu dei aí na atividade 1, as formiguinhas Maricota e Nandinha passeiam numa varanda cujo o chão é formado por lajotas retangulares de 4 centímetros de largura por 6 centímetros de comprimento. Maricota parte do ponto M e Nandinha do ponto N, andando ambas apenas pelos lados dos retângulos, percorrendo o trajeto no sentido indicado da figura. Então, nós temos aí a figura Maricota e Nandinha. Vamos lembrar, olha, que são formados por lajotas retangulares que têm 6 centímetros de comprimento por 4 centímetros de largura. As duas se encontram depois de andar a mesma distância. Qual foi essa distância? B, aonde elas se encontram? Então, nós temos aqui, ó, vamos lembrar, que é 4 de comprimento, 6 de comprimento por 4 de largura. Eu vou deixar aí um minutinho para vocês resolverem esse problema.
Pronto, vamos lá. Então, olha só. Para mim saber aonde as duas se encontram, eu preciso saber a distância total. Então, contando aqui as lajotas, né? Quantos comprimentos e quantas larguras eu tenho? Eu tenho 14 vezes 6 mais 12 vezes 4, ou seja, 84 mais 48, que é igual a 132 centímetros quadrados. Então, essa, centímetros, não centímetros quadrados, desculpa. Então, essa daqui é a distância, 132 centímetros. Se elas vão se encontrar depois de percorrer a mesma distância, então eu preciso dividir por 2. 132 dividido por 2, 66 centímetros. Depois que eu descobri aonde elas vão se encontrar, que é nos 66 centímetros, eu vou contar aqui na minha figura. Lembrando que é 6 por 4, ó, 6 por 4. Contando aqui até chegar nos 66 centímetros, elas se encontrarão nessa lajota. Aqui será o ponto de encontro. Bem fácil, não é mesmo? Vamos lá, ó. Mais um. Tia Anastácia uniu 4 retângulos de papel. Esses retângulos tinha 3 centímetros de comprimento por 1 centímetro de largura, formando a figura a seguir. Qual é o perímetro da figura? Então, vamos lembrar, ó, ela uniu. Então, eu não posso fazer individualmente, eu tenho que fazer aqui o perímetro desse novo polígono que se formou, ok? Então, vamos lá. Eu vou deixar aí 1 minutinho para vocês. Prontinho. Vamos lá. Então, olha só. Ela uniu, mas eu sei que aqui tem 3 centímetros. E o problema também me mostra que aqui tem 1. Então, se aqui tem 3, aqui tem 1, 3 menos 1, aqui ficou com 2 centímetros. E aqui o problema já fala para mim, né? Que mede 1 centímetro. Então, olha só, eu vou ter 1, 2, 3, 4 de 1 centímetro, 1, 2, 3, 4 de 3 centímetros, 1, 2, 3, 4 de 2 centímetros. Aí fica fácil, né? 4 vezes 3, mais 4 vezes 2, mais 4 vezes 1, que é igual a 24 centímetros. Bem fácil, não é mesmo? A aula de hoje é bem tranquila. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima semana.